essa é, por enquanto, a maior surpresa da House of the Dragon. Porque se voltarmos em 2019, quando a série foi anunciada e começou a ser feita, ninguém cogitava, ninguém sequer teorizava que os White Walkers iam aparecer na história por falta de espaço. Mas agora tudo indica, na verdade é quase certo, que vai acontecer. Saiu mais um vazamento, tá tendo vários da temporada 2, esse mais recente foi há poucos dias, que assim, basicamente confirma a aparição dos vagantes na série. Agora tudo começa a fazer mais sentido, porque antes desse vazamento que eu vou explicar em detalhe, saiu uma filmagem da Guarda da Noite andando a cavalo. Guarda da Noite na House of the Dragon, vai ser a primeira vez que veremos isso, e como eu já comentei no canal, né, o set da muralha também foi visto, ela vai aparecer, é certo. Então tudo isso faz muito mais sentido, tá tudo conectado com esse vazamento final dos vagantes. Então vamos lá, como que isso foi descoberto? Mais uma vez, foi o Redanian Intelligence que compartilhou o vazamento e é uma foto. A imagem é essa aqui. É uma cabine de maquiagem no estúdio da série, provavelmente no Leavesden Studio, onde a filmagem interna acontece, e se você olhar bem, tem várias fotos de uma pessoa maquiada como se fosse um White, um zumbi, e em cima tá escrito Undead, morto-vivo. Qual conclusão automaticamente se tira daqui? Que é a maquiagem de um White, um zumbi, do Exército dos Mortos. Quando um White vai aparecer em cena, né, o ator é maquiado primeiro e depois vem o apoio do CGI. Essa é a conclusão mais óbvia que o vazamento causa, que o ator foi lá se maquiar para fazer uma cena como morto-vivo. Mas calma que eu também sei que tem inúmeras alternativas já que é apenas uma foto. Pode ser outra situação, por exemplo, uma alternativa são essas fotos serem usadas com outra finalidade, ou seja, não serem usadas para maquiar whites, mas na verdade ser uma referência para fazer maquiagem desse mesmo estilo. Então não teria ninguém recebendo maquiagem de zumbi, mas sim maquiagem de cadáver, ferimento, etc, que é uma maquiagem semelhante à dos whites. Mas assim, isso só faz sentido se o painel for de Game of Thrones e que hoje em dia a série está usando como referencial. Esse painel teria que ser de Game of Thrones da época que faziam maquiagem dos Whites e levaram ele para o estúdio da House of the Dragon para usar lá também. Mas mesmo assim, isso é tão improvável que é até complexo de explicar. Fora que o estúdio da House não é o mesmo de GOT, não é no mesmo lugar. Sinceramente, eu duvido que seja isso. Deixando bem claro minha opinião aqui, não penso que isso aí é referencial de maquiagem reciclado de outra época. Não, esse vazamento para mim confirma que os Whites vão retornar em uma cena específica. A melhor janela para isso acontecer é com o Jaehaerys e o Cregan Stark juntos. Vamos falar disso, onde e como a cena do vagante vai acontecer. Bom, no último episódio, a Rhaenyra deu essa missão ao Jace, é por isso que eu tô mencionando ele. O Jaehaerys vai conversar com o Cregan para ter a casa Stark como aliada, e já que a muralha e o Winterfell estão confirmados de aparecer, essas duas passagens devem estar interligadas, então, quando o Jace chegar no norte, talvez o Cregan não esteja em Winterfell e o Jaehaerys vá até a muralha encontrar o Cregan Stark lá. É o melhor momento de colocar a cena do White e já no episódio 1. Tudo deve acontecer no primeiro episódio, já que o Jace viajou no último episódio lançado, né? Então quando a Season 2 começar, ele já tem que estar em Winterfell. Uma boa ideia seria a Guarda da Noite encontrar o vagante, que é algo não visto há séculos, né? E aí nessa situação podem chamar o Cregan Stark para entender o que tá havendo. Deve ser mais ou menos isso, uma cena bem isolada e específica e com um White só, não um bando como a gente viu em Game of Thrones. Eu acho mais satisfatório começar a temporada com a cena do Extremo Norte, com o Winterfell, com a casa Stark, apresentar o vagante, resolver esse arco e depois focar no Targaryen. Essa é uma season com batalha muito extensa pelo trono, com muito dragão envolvido, então é melhor que esse recorte dos White Walkers seja no começo e não no meio. Uma segunda ideia seria na verdade o Cregan conversar com o Jaehaerys sobre os White Walkers, contar essa lenda, a lenda do Rei da Noite, da Luminífera, e enquanto o Cregan conversa, a cena faz um panorama nos apresentando onde estão os White Walkers naquele momento. Dessa forma, ninguém encontraria caminhante nenhum, ninguém ia ver nada. É a cena que faria o papel de nos contar enquanto o monólogo do Cregan acontece. Honestamente, eu prefiro essa segunda alternativa. Eu prefiro que ninguém encontre zumbi, até porque isso vai causar uma leve contradição com Game of Thrones. Lá no primeiro episódio de Game of Thrones, o Ned Stark fala que os vagantes não são vistos há milhares de anos, o que dá a entender que a última vez que um White Walker foi visto foi quando eles foram derrotados pelo Príncipe Prometido, o Azor Ahai. Só que o Príncipe Prometido viveu antes da House of the Dragon, muito antes. Então pensa aqui, se a House of the Dragon colocar um White Walker bem no meio dessa linha do tempo, vai fazer parecer
ser que o retorno dos caminhantes aconteceu na época da série atual, ou seja, na época da dinastia Targaryen e não em Game of Thrones. Tá entendendo? E não foi isso que GOT comunicou. Game of Thrones comunicou que os White Walkers não eram vistos há muitos e muitos anos e retornaram ali exatamente em Game of Thrones. Teria um conflito de informações, mas óbvio, né? Uma canetada no roteiro e resolvem isso. Agora, eu espero alguma relevância nessa aparição, porque se a ideia de colocar um White Walker lá for apenas para criar uma ponte entre House of the Dragon e Game of Thrones, eu acho muito pouco. Se os White Walkers vão retornar, tem que ter algo maior, uma boa intencionalidade envolvendo a ideia, além de querer fazer só referência a Game of Thrones. Afinal, né, a House of the Dragon já é cheia de referência a Game of Thrones. Tem o sonho do Aegon, tem a adaga da Arya, e aliás, a adaga é um exemplo perfeito do que eu quero dizer. Olha só, a adaga faz uma ponte até Game of Thrones, é uma referência, só que ela não é apenas isso. Criaram uma história por trás da adaga. Tá vendo como existe uma intencionalidade muito bem pensada? Não jogaram a adaga lá de qualquer jeito só pra gente lembrar de Game of Thrones. Então eu espero o mesmo dessa nova cena. Mas o momento mais importante é esse aqui. O que você achou desse vazamento? Você é a favor dos White Walkers na série Targaryen ou não? Obviamente, quando todo mundo ficar sabendo disso, eu imagino que a opinião vai ficar bem dividida. O que eu penso é o seguinte: se for pra fazer só referência a Game of Thrones, eu prefiro que não coloquem. Deixa o White Walker quieto. Mas se tiver uma intenção maior, bem pensada, eu sou a favor. Pra mim, qualquer ideia é válida, desde que seja uma grande ideia. É isso, muito obrigado por ficar até o final e até mais.